E a gente começa o programa de hoje com atualizações sobre o caso Deolane Bezerra. O fato é que a Justiça revogou, a prisão domiciliar da influenciadora ainda na tarde de ontem, na terça-feira, dia 10, no Recife, onde a influenciadora se mantinha em prisão domiciliar. Ela acabou chegando no fórum para assinar ali o habeas corpus e tudo, e foi surpreendida com a informação da revogação. Essa medida, inclusive, foi tomada devido ao descumprimento de duas medidas cautelares que foi imposta pelo Judiciário. Logo ao sair da penitenciária penal Bom Pastor do Recife, a Deolane acabou cedendo em entrevista para os repórteres, um pedido que isso não deveria ter acontecido, Estava lá que ela não podia dar entrevistas, não podia fazer um pronunciado publicamente, então, nem por meio das redes sociais, nem por meio da imprensa. Então, assim, ela acabou descumprindo isso. E logo depois, na sequência, pode até voltar aqui, logo depois, na sequência, ela também descumpriu outra medida judicial, que foi a postagem no Instagram de uma foto com os olhos fechados e a mão na boca e uma legenda com o nome, com a carta aberta. Então, isso fez com que ela voltasse para a prisão e agora a Deolane, na noite de ontem, chegou na colônia penal feminina de Buíque, que fica ali a mais ou menos 300 quilômetros do Recife, no Agreste de Pernambuco. E isso aconteceu, essa mudança, justamente pela aglomeração que se mantinha ali em frente ao presídio, onde ela se encontrava, muita gente, muitos fãs, por ser um caso de repercussão midiática, acabaram achando melhor, por bem, que ela ficasse um pouco mais distante ali no Agreste, a 300 quilômetros, para que justamente não acontecesse esse alvoroço que vinha acontecendo onde ela estava presa anteriormente. É tanta coisa acontecendo nesses últimos dias, meninas? Muita coisa acontecendo realmente, que nós preparamos uma linha do tempo, uma cronologia para te contar sobre tudo isso que veio acontecendo. Hoje, inclusive, faz uma semana que saiu o decreto da prisão da influenciadora Deolane Bezerra. Vamos acompanhar os fatos para a gente acompanhar certinho como tudo isso começou, Olha só a nossa linha do tempo, A nossa linha do tempo começou aí na quarta-feira. Pode ir passando devagarzinho, tá? Na quarta-feira começou, quando foi decretada, a gente vê o momento aí da Deolane chegando na prisão, Aí sempre com muita gente ao redor, os repórteres e tudo. Então tem esse momentinho aí quando ela foi presa na semana passada no bairro de Boa Viagem. Logo na sequência da prisão dela, teve a carta que ela acabou escrevendo, para os seus fãs e seguidores. Na sequência, teve uma segunda carta aos fãs, afirmando aí a sua inocência. Queria só que a gente mantesse a ordem rapidinho, tá? Aí foi na quarta-feira, o dia que teve a primeira prisão da Deolane. Essa foi a primeira carta que aconteceu, que foi postada no domingo, dia 8/9, onde a Deolane fala um pouquinho aí com os seus fãs também. Essa segunda carta, depois ela escreveu uma nova carta para os seus fãs, onde voltou a afirmar a sua inocência. Ela disse, inclusive, nessa carta, que não existem provas de que ela tenha cometido algum crime. Logo na sequência dessa carta, pode ir passando aí, na segunda-feira, ela conseguiu, foi quando foi liberado, aí conseguiu o habeas corpus, quando ela foi liberada da colônia penal feminina de Recife, Bom Pastor. Ela foi liberada, a gente está vendo aí as imagens, quando ela foi liberada, e acabando e contrariando a justiça, acabou saindo aí ovacionada e dando entrevistas para os repórteres, falando que a justiça queria calar a boca da influenciadora, Disse que era uma prisão criminosa, então acabou burlando as leis. E logo na sequência, ainda do mesmo dia, quando chegou em casa, quando teve o habeas corpus da sua prisão domiciliar, também postou nas redes sociais essa foto, com a boca fechada, os olhos fechados, a boca com esparadrapo, no caso, e com a legenda carta aberta. Essa também foi uma atitude da influenciadora, contrariando a decisão judicial. Logo depois disso, tem mais aí, logo depois disso, a Deolane voltou aí na terça-feira, dia 10, ao fórum,
justamente para... Ela pensava que era para assinar o habeas corpus quando ela viu, né, a decisão e teve a sua prisão revogada, voltando para a cadeia novamente, justamente pelo descumprimento da lei. Né? Então, tá aí o momentinho que ela chegou aí na prisão, onde ela teve, foi informada, foi surpreendida com essa decisão de voltar para a cadeia, né? Como sempre, com muito tumulto ali, muita gente perto dela, repórteres, fãs, curiosos também em relação ao caso. E ainda ontem, né, aí ela saindo já, ainda ontem ela chegou na colônia penal feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, já à noite. A gente são as imagens da Deolane chegando no presídio. Presídio esse que tem capacidade ali para 109 presos, né, detentos, e está com a capacidade máxima, com mais de 250 presas. E pessoas, a diferença, inclusive, do local que ela estava para esse local. Onde ela estava anteriormente, a Deolane, era uma cadeia onde as pessoas, as mulheres ainda iam ser julgadas. Nesse que ela está agora, na colônia penal feminina de Buíque, são mulheres que já foram julgadas, mulheres que cometeram crimes e dos piores imagináveis possíveis. Mas a informação que a gente tem é que a Deolane está numa cela privada. Não está nessa cela, numa cela coletiva. Imagina só aí, gente, que situação. Por lá, a situação é de calmaria, não tem muita gente, não tem gente ao redor, tá tudo como eles realmente pensaram, sem aquela repercussão, né? Sem rede social. Por enquanto. Tem fãs já, a gente tem informação aqui no Instagram que as próprias irmãs, inclusive a própria Daiane Bezerra, postou agora mais cedo, na parte da tarde, um Instagram no qual ela fala que sempre dá as informações exclusivas referente à família Bezerra. Eles já postaram, e a Daiane mesmo indicou para que todos os fãs fossem lá conferir essa postagem, falando que fãs da Deolane já estão aí se deslocando cerca de 300 quilômetros para chegar à atual colônia penal no qual a Deolane está. Então, já pode ser, né? Exatamente, pode ser que tenha muito tumulto já, porque já tem van se deslocando para lá. Eu acho que não deu muito certo essa estratégia. Porque, gente, é muito longe, né? São 300 quilômetros e ali no Agreste de Pernambuco. Tem que ser fã. Tem que ser muito fã. Essa estratégia da justiça foi adotada justamente para evitar essa repercussão midiática toda, esse tumulto, essa volta. Eu aqui, tá, gente, que eu tô falando, por favor, aqui, ó, para evitar esse tumulto, essa repercussão toda que vinha acontecendo diante desse caso. Então, por isso, Deolane acabou sendo transferida. A mãe dela continua no Recife, ali na penitenciária Bom Pastor, e continua presa, né? Porque ela também é investigada por ter sido usada nesse esquema de lavagem de dinheiro, onde a Deolane vem sendo investigada. Então, tá lá, a informação que a gente tem até agora é essa. Até então, durante essa manhã calma, tranquila, em frente ao presídio de Buíque, mas se esse ônibus, se essa van chegar lá agora à tarde, né, a gente já começa a ver aquela cena novamente, aquele tumulto ali em volta do caso Deolane Bezerra. Vocês apostam, a gente tem, eu vou até ver se eu consigo aqui, eu vi recentemente uma imagem, a gente não tem na internet, eu até procurei, né, fotos da cela da penitenciária de Buíque. A gente não conseguia achar nenhuma imagem na internet, mas essa imagem foi reproduzida por uma inteligência artificial, que mostra exatamente o modelo ali de uma cela onde a Deolane se encontra no momento, né? E aí, Maiara, a mãe voltou para a jaula. A mãe está enjaulada. Fala isso não, que é fã, né? A mãe. A fã dela aqui. Não, você falou aqui sobre essa questão da penitenciária. A penitenciária de Buíque é, assim, um pouco cavernosa, viu? Lá pesado, lá, né? Lá estão Isabel Cristina Torreão e Bruna Cristina Oliveira. Quem são elas? São as canibais de Garanhuns. O que elas faziam? Elas matavam, esquartejavam e comiam as vítimas. Além disso, elas também vendiam, preparavam os restos mortais das vítimas, transformavam em empada e vendiam nas ruas. Gente, surreal. As canibais de Garanhuns, uma das criminosas mais conhecidas do sertão pernambucano, de Pernambuco, estão junto, tá aí elas, é o trio, né? É as duas e o Jorge Negromonte da Silveira. O Jorge está em outro presídio. Um caso chocante, né? Caso chocante,
que elas estão na penitenciária de Buíque. E Deolane está lá, mas a Deolane, apesar da superlotação da penitenciária, ela está numa cela privada, uma cela exclusiva, justamente para evitar essa confusão, já que ela é uma figura pública e tudo mais. Então, ela está nessa cela separada. Tivemos audiência de custódia agora há pouco. A audiência de custódia da Deolane foi feita pela Justiça de Pernambuco, que decidiu que ela vai continuar presa preventivamente. A audiência de custódia foi online, o juiz acabou acatando a decisão de que ela vai continuar presa. O Tribunal de Justiça disse o seguinte: Deolane Bezerra Santos teve um mandado de prisão preventiva analisado pelo juízo da audiência de custódia, onde foram verificados apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado. A audiência foi realizada de forma virtual, a partir da colônia penal feminina de Buíque. Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente. Então, já passou a audiência de custódia, Deolane voltou para a cela e é por lá que ela vai ficar, viu? Gente, assim, muita gente também falando que a Deolane pode ter sido beneficiada com essa prisão domiciliar. Não, é lei, está na lei. Pelo fato dela ter ainda a Valentina de apenas 8 anos, né? Está na lei que mulheres com filhos até 12 anos pode sim ter aí o habeas corpus da prisão domiciliar por conta do filho. Então a justiça se apegou nisso aí com a Deolane para poder... porque a gente ficou, por que a mãe dela não saiu também, né? Por que só a Deolane saiu? Será que ela foi beneficiada em relação a isso? Então, assim, em momento nenhum, a Deolane vem sendo beneficiada, até como se trata realmente de um caso midiático, é muito complicado falar disso, de benefícios. Acredito que a justiça não ia, né, fazer nenhum benefício, não ia dar nenhum benefício diante de tamanha repercussão desse caso. Então, Deolane Bezerra continua presa até apurarem, né, até esse caso, até as investigações terminarem. Marisa. Pois é, de fato, viu, Su? Inclusive, é um alvoroço tão grande que está acontecendo, Su, na internet, em especial, que não só fora da internet os fãs da Deolane, mas também os próprios juristas têm se metido, Su, e também têm dado sua opinião. A gente tem não só advogados, mas juízes também falando abertamente sobre o que acham do caso Deolane, até porque muita gente tem falado sobre essa questão do abuso de autoridade. A ex-juiz, também ex-advogado de um dos maiores professores da atualidade, o Samer Agi, comentou sobre como o caso da Deolane Bezerra tem sido uma questão absurda. Ele foi questionado, principalmente pelos internautas, sobre o que ele faria se ele fosse o verdadeiro juiz aí do caso. Ele disse que jamais fixaria uma medida tão absurda como foi fixada sobre a prisão preventiva da Deolane Bezerra. E mais, também os juízes e juristas, advogados, têm falado muito sobre essa questão desse abuso de poder, também dessa revogação da Deolane, essa questão do empecilho dela não falar com a imprensa. Os próprios juristas não compreendem a necessidade e a extremidade, né? O quanto é extremo esse posicionamento jurista aí dela não poder nem sequer falar com a imprensa. Então, tem dividido opiniões, não só dentro da internet, mas fora da internet, aos juízes, aos fãs também. É um caso que tem muito ainda para a gente detalhar aqui para vocês. A Deolane, né, a advogada Daiane, foi procurada pela imprensa para falar sobre o caso, mas ela se limitou em dizer que só vai falar ao vivo para todo mundo de uma vez só, né? O fato é que voltaram, né, para São Paulo. Sim, voltaram para São Paulo, já o depoimento dela. O fato é que depois desse habeas corpus ter sido revogado, agora está ainda mais difícil da Deolane conseguir esse habeas corpus, um novo habeas corpus, né? Ficou mais dificultoso ainda para ela depois disso. Sei que o negócio tá ruim para a mãe, viu, meu bem? Se você de casa está pensando que não tem lei, que só porque ela é do Instagram, a mãe do Instagram, meu Deus, que tudo, que nada, né, gente? A gente tem lei e não tem essa, a Deolane não está acima da lei. Então, ela tem que cumprir, de fato, o que a justiça pede, né? Se ela tivesse ficado ali caladinha, tivesse ficado na dela, talvez a gente não estaria contando isso agora, essa nova prisão. Então, está cada vez mais difícil para a mãe, com certeza. E vamos mostrar agora um pouquinho do vídeo da Daniele. A Daniele acabou falando que precisou voltar para a vida dela, porque ela também tem filhos, precisou cuidar dos filhos dela e não dava para acompanhar a Deolane aí todo o tempo. Já ficou essa semana toda por lá, né? Então não dava para acompanhar e ficar mais no Recife. Vamos acompanhar.
a Day e eu precisamos ver nossos filhos, que são crianças, né? Então a gente voltou para casa e a gente vai organizar a documentação para ir para Brasília se necessário, pegar mais roupa para voltar. Obrigado pela preocupação e pelas orações. Aí então teve que voltar, né? Todo mundo tem suas vidas, meus amores, é bem isso. E a mãe tá lá. Qualquer nova atualização sobre o caso Deolane Bezerra, a gente volta a informar vocês aqui na nossa programação, tá? E mais novidades para quem quer rever também essa linha do tempo, porque hoje faz uma semana desde que foi decretada a prisão da Deolane, nós vamos disponibilizar no nosso Instagram e também aqui nas redes da TV Meio, ok? Falando sobre isso, ainda pegando esse gancho, né? Os influenciadores, Deolane também está no meio, Carlinhos Maia e Virgínia acabaram sendo processados por uma mulher que perdeu uma quantia relevante nos jogos da internet, hein, Marisa? Em jogo de azar. É isso, viu, gente? Na verdade,